Você já se perguntou como funciona o inventário quando existe união estável? Muitas pessoas ainda acreditam que só o casamento formal garante direitos, mas isso não é a verdade. E essa confusão pode gerar problemas sérios, justamente em um momento que já é delicado para a família. Meu nome é Emily Santos, eu sou advogada especialista em inventários, sucessões e planejamento patrimonial. E hoje eu vou te explicar de forma clara e prática como funciona o inventário quando existe união estável. Além disso, eu vou explicar quais são os direitos do companheiro sobrevivente, quais erros pode gerar conflitos e como evitar problemas nesse processo. Vamos começar entendendo por que esse tema é tão importante. Quando uma pessoa falece e não era casada formalmente, mas vivia em união estável, é muito comum surgirem dúvidas dentro da própria família. Como, quem tem direito à herança? O companheiro participa da divisão? Ele recebe tudo, metade ou apenas uma parte? E essas dúvidas não são só teóricas, elas aparecem na prática quando começam a surgir decisões importantes, como a venda de um imóvel, a divisão do dinheiro em conta ou até a continuidade de uma empresa familiar. Agora, imagine uma situação bem comum. Um casal vive juntos por muitos anos, constrói um patrimônio, compra um imóvel, tem contas em conjuntos e até participa de um negócio da família, mas nunca formalizou o relacionamento em cartório. Quando uma dessas pessoas falece, o companheiro sobrevivente precisa participar do inventário e é aí que muitas vezes começam os conflitos, porque os outros herdeiros, como filhos ou familiares, podem questionar essa união, podem alegar que não existia uma união estável ou até tentar excluir o companheiro da partilha. E quando isso acontece, o inventário, que poderia ser simples, se torna um processo longo e desgastante. Mas aqui é importante deixar algo muito claro. A legislação brasileira reconhece a união estável como uma entidade familiar, ou seja, ela gera direitos. O companheiro sobrevivente não está desprotegido. Ele pode sim ter direito ao patrimônio, assim como aconteceria em um casamento. A diferença está na forma como isso será comprovado e na forma como os bens serão divididos. E aqui entra um ponto essencial: o regime de bens. Muita gente não sabe, mas na união estável, quando não existe um contrato formal definindo o regime, aplica-se em regra o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo que foi adquirido durante a convivência pertence ao casal, ou seja, antes mesmo de falar em herança, é preciso separar o que já é direito do companheiro como meeiro. Depois disso, é que se discute a herança propriamente dita, que será dividida com os demais herdeiros, como os filhos. Agora pensa comigo, se isso não for feito corretamente, o que acontece? O companheiro pode receber menos do que deveria, os herdeiros podem receber mais do que têm direito e o processo pode ter questionamentos judicialmente depois. E quando o inventário é questionado, tudo se complica. Pode haver reabertura do processo, revisão da partilha e aumento significativo de custos e tempo. Outro ponto muito importante é a prova da união estável. Diferente do casamento, que tem a certidão, a união estável muitas vezes precisa ser comprovada, e isso pode ser feito por meio de documentos, como a declaração de união estável, contas conjuntas, comprovantes de residência no mesmo endereço, dependência em plano de saúde, fotos, mensagens e outros elementos que demonstrem a convivência. Agora, imagina a dificuldade quando não existe nenhuma documentação organizada. Nesse caso, o companheiro sobrevivente precisa entrar com uma ação judicial apenas para reconhecer a união estável. E isso atrasa todo o inventário. Na prática, eu vejo muitos casos em que o inventário fica travado justamente por esse motivo. A família não chega a um acordo, a união é contestada e o processo se arrasta por anos. E aqui entra um erro muito comum: achar que união estável todo mundo sabe que existia e que isso é suficiente. Mas no direito, o que importa é a prova. Se não houver prova suficiente, o direito pode não ser reconhecido da forma correta. Outro problema frequente é quando o companheiro simplesmente não é incluído no inventário desde o início. E isso pode gerar consequências graves, como a paralisação do inventário, a necessidade de refazer a partilha, o aumento de custos com advogados e as custas judiciais, além de conflitos familiares ainda maiores. Em alguns casos, atos feitos sem a participação do companheiro podem até ser anulados, ou seja, tentar resolver mais rápido, ignorando essa situação, costuma ter o efeito contrário, torna tudo mais lento e mais caro.
Na minha experiência, os casos mais tranquilos são justamente aqueles em que existe organização prévia. Quando o casal formaliza a união estável, define o regime de bens e mantém a documentação em ordem, o inventário tende a ser muito mais simples. E mesmo quando não houve essa organização, é fundamental que o inventário seja conduzido com transparência e orientação jurídica desde o início. O advogado ele tem um papel essencial aqui. Ele vai analisar a situação, vai orientar os direitos do companheiro, organizar as provas necessárias e garantir que a partilha seja feita corretamente. Isso evita conflitos, reduz riscos e dá mais segurança para todos os envolvidos. Agora, um alerta importante: deixar de reconhecer a união estável ou tentar excluir o companheiro do inventário pode gerar prejuízos financeiros e emocionais muito grandes. Além de atrasar o processo, isso pode gerar disputas judiciais longas e desgastantes, que afetam toda a família. Por isso, o caminho mais seguro é sempre agir com clareza, além de incluir todos os envolvidos e organizar corretamente a documentação. Resumindo, a união estável garante sim direitos no inventário. O companheiro sobrevivente ele deve ser incluído no processo. A forma de divisão dos bens depende do regime e da situação concreta, e a falta de organização ou de prova pode gerar atrasos e conflitos. Se você está em uma união estável ou conhece alguém que está passando por uma situação de inventário, entender esses pontos faz toda a diferença para evitar problemas no futuro. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor essas situações, acompanhe o canal. Aqui eu sempre trago explicações claras e práticas para te ajudar a tomar decisões mais seguras. Cada caso tem suas particularidades e analisar tudo com cuidado é essencial para proteger o direito de todos.